Deus falou comigo e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quer saber o que aconteceu? Então fique ligadinho aqui no vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Mas antes eu quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando aqui. Pra você que não me conhece, pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Edilene Lima, você está aqui no canal AP Parque Firenze. E se você me assiste, mas não é inscrito ainda no meu canal, eu já peço para você curtir esse vídeo, se inscrever se não é inscrito e ativar as notificações para receber toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos pra história. Primeiro eu quero falar para vocês que eu vou colocar o vídeo desse depoimento, né? Eu vou colocar o vídeo dos stories que eu fiz lá no meu Instagram. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui, porque quem me segue lá já tá sabendo dessa história faz tempo. Mas eu resolvi compartilhar aqui porque eu sempre acho que esses tipos de história pode ajudar alguém, né? Assim como outras pessoas vieram compartilhar a história delas comigo depois que viram meu depoimento nos stories. Então, eu resolvi compartilhar aqui no YouTube também pra ajudar alguém de alguma forma, não da maneira que foi a minha história, mas com alguma coisa que eu fale aqui, com alguma palavra. Então eu vou compartilhar essa história aqui com você. Então, antes de eu colocar os vídeos dos stories, eu quero falar pra vocês algumas coisas antes. Para quem me segue aqui um tempo, sabe que eu estou pagando, né, o meu apartamento, só que o apartamento que a gente vai adquirir não é da maneira convencional, por financiamento, né, é através de cooperativa habitacional, então é diferente, a gente tem que contar aí um pouquinho com a sorte. E teve o sorteio agora, nesse ano, né, e a gente não foi sorteado. O que aconteceu? Ah, quem não sabe sobre como funciona a cooperativa habitacional, tem toda a playlist aqui no meu canal. É só pegar a playlist de cooperativa habitacional e entender mais ou menos como é que funciona, tá? E aí a gente não foi sorteado e aí eu fiquei naquela coisa, né? Será que vale a pena continuar? Será que não vale a pena continuar pagando? E foram surgindo várias dúvidas aqui na minha mente, na minha cabeça. E eu fiquei muito triste, muito desanimada e eu pedi pra Deus me dar uma resposta se valia a pena continuar, né, pagando o apartamento, para ele me dar um sinal, se vale a pena eu esperar para a próxima torre, porque, gente, a próxima torre é daqui a 2 anos, tá? Então, por isso essa minha angústia, porque eu moro aqui na casa da minha mãe há um tempo já. E por mais que a gente não pague aluguel aqui, onde está localizada a casa da minha mãe é um lugar que a gente já tá cansado de viver aqui, entendeu? Então, por isso que a gente tava contando aí com sorteio para poder sair daqui o quanto antes. Mas Deus não quis assim, né? E aí eu fiquei nessa angústia, né, de ter uma resposta. Quando, né, Deus resolveu me dar uma resposta e assim eu acalmei meu coração, né? Consegui ficar tranquila, então eu vou compartilhar com vocês aí os stories que eu fiz. Toda vez que eu vou falar essa história eu me emociono um pouco, tá? Porque a gente não sabe ainda, não conhece muito ainda como que é Deus, a gente não conhece ainda como que é Deus respondendo às nossas perguntas, e quando ele responde, mesmo não sendo da maneira que a gente gostaria, é algo assim incrível, incrível. Então eu ainda me emociono ainda hoje com essa história só de lembrar. Então por isso que eu resolvi vir compartilhar aqui com vocês, e eu vou colocar os stories que eu fiz lá no meu Instagram contando o que foi que aconteceu. E eu vou colocar agora pra vocês verem aí como é que foi, tá bom? Vamos lá. Acabou o sorteio, né, no domingo, e eu não fui sorteada, então isso me deixou muito decepcionada, muito triste, né, e assim, eu não gosto muito de transparecer isso aqui pra vocês, tá, mas a gente é humano, né, gente, infelizmente eu não fiquei feliz, não, eu fiquei triste. E assim, eu não questionei Deus em momento nenhum, mas eu pedi pra ele um direcionamento, o que eu poderia fazer agora, porque tava ouvindo várias ideias na minha cabeça. Vender cota, ver outro tipo de empreendimento, até comprar cota de alguém que foi contemplado, várias coisas passou pela minha cabeça, e eu pedi pra Deus um direcionamento, porque eu tava assim, me sentindo perdida. Então assim, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Eu espero mais 2 anos morando nesse lugar aqui, que a gente não tem uma qualidade de vida boa aqui. O que eu faço? E Deus me mostrou. Agora vamos para a parte boa dessa história, né? Quando foi na quarta-feira, por volta das 10h20 da manhã, eu recebi uma ligação de um número que eu não conheço. E geralmente eu não atendo esses números que eu não conheço, né? Tinha uma identificação lá, mas não tava ligado assim à cooperativa. E a pessoa perguntou se era eu e falou que seu Hélio queria falar comigo. Eu achei muito estranho, muito estranho. E aí seu Hélio falou, né, comigo, falou que tava torcendo para que eu fosse sorteada, que ele tinha acompanhado os meus vídeos no YouTube, que viu que eu tava um tempo lá eu falando sobre o sorteio, então ele já tinha na cabeça o número da minha cota, tava torcendo para que eu fosse sorteada,
E na live lá, bateu na trave, foi um número acima do meu, e a pessoa abriu mão. Então a gente conversou por um período bem legal. Ele me deu vários conselhos, e aí eu entendi que foi Deus mandando seu Hélio para poder abrir meus olhos, sabe? Então foi assim que eu identifiquei que eu estava no caminho. Gente, não tem como eu contar essa história e não me emocionar. É sério, não tem como. Só que assim, a gente tem que aprender, e eu já aprendi isso, que a gente tem que confiar em Deus e deixar na mão dele. As coisas têm que ser do jeito dele. E vai ser a melhor escolha que você vai fazer. Porque do nosso jeito pode não dar certo. Então assim, eu queria Torre B? Eu queria Torre B. Eu iria morar na Torre B? Com as condições que eu tenho hoje, não, gente. Eu não iria. Eu pensei isso. Eu até pensei nisso. Eu falei, se eu fosse sorteada e as minhas coisas não tivessem evoluindo, né? Que nem meu marido ainda não tá empregado, um trabalho fixo, eu não teria condições de ir morar na Torre B, gente. Provavelmente ou eu venderia ou eu alugaria o apartamento, coisa que eu não quero. Então, assim, com mais 2 anos de respiro, eu vou ter o meu apartamento do jeito que eu quero, entendeu? Então esse foi o meu relato, eu espero muito ter ajudado vocês de alguma forma, principalmente aquelas meninas que me mandaram no direct falando que estavam decepcionadas, perdidas, triste. Não fique triste, tá? Tudo tem seu tempo, Deus faz as coisas perfeitamente e no tempo dele é o melhor tempo que pode acontecer. Eu já tive isso na minha vida, essa prova de que no tempo dele é o melhor tempo, sabe? E é a melhor coisa que pode acontecer. Então, não se desespere, não desacreditem. Então, gente, o que eu vou fazer agora, a partir de agora? Trabalhar bastante. Vou aguentar mais 2 anos aqui nessa casa? Não sei, né? Quem sabe aí a gente não tem uma condição melhor de repente, pagar um aluguel até sair nosso apartamento, né? Isso aí tá nas mãos de Deus, ele que vai decidir. Então, vamos trabalhar bastante, porque Torre C tá vindo aí. Vamos acompanhar a construção dela, porque é meu lar. Gente, vocês viram aí meu depoimento? Então, algumas meninas depois vieram contar pra mim que ajudei muito, né, elas, porque elas estavam perdidas também, e que realmente foi uma mensagem de Deus pra mim, foi uma resposta de Deus pra mim, né, e que elas conseguiram até ficar mais tranquila com isso também, né. Então a gente acabou, né, trocando figurinhas ali com algumas seguidoras lá no Instagram. Eu troquei, né, algumas figurinhas com algumas seguidoras lá no Instagram, e eu achei muito gratificante, assim. Eu fiquei muito na dúvida se eu iria colocar esse depoimento lá nos stories, mas eu achei que foi a melhor coisa que eu fiz. E da mesma forma que eu achei que foi bom eu ter compartilhado lá com as minhas seguidoras, eu também acho que aqui é interessante compartilhar. Primeiro porque eu gosto desse tipo de testemunho, né? Quando Deus se mostra presente na nossa vida. E segundo porque a minha história pode, né, chegar em alguém que esteja precisando também de alguma palavra, de alguma resposta. E aí eu quero falar pra você não desistir dos seus sonhos. Siga em frente. Não deu agora, é porque não era pra ser. Deus tem algo muito, muito, muito melhor na sua vida. Quando chegar, você não vai nem acreditar que fosse possível acontecer. Então, assim, naquele momento em que eu me dei conta de que eu não iria morar ali naquela torre, na Torre B, que eu teria que esperar mais uns 2 anos aí, eu me dei conta de que Deus tá preparando algo melhor ainda pra mim. Algo melhor, gente. E assim, é algo que é o que eu, sabe, eu almejo, eu espero, que é um apartamento do meu jeitinho. A gente não tava contando aí com um apartamento de 3 dormitórios, mas quem sabe, né, nos planos de Deus, ele não quer que a gente pegue um apartamento aí de um andar bom, com 3 dormitórios. A gente fala 3 dormitórios porque tem a dependência de empregada, que é a opção que a gente pode escolher de ter um dormitório a mais. Que no caso, pra mim, seria um escritório, né? Que eu acho que a gente precisaria num apartamento. Ainda mais, meu marido, ele trabalha com essa parte de TI, tecnologia. Não sei se a empresa que ele vai trabalhar vai, de repente, ter o trabalho home office. E aí eu vou realmente precisar de um canto pra que ele fique lá trabalhando, né, gente? E não fique fechado em quarto, nem atrapalhando em sala, né? Então, a gente tendo um escritório ali seria muito interessante. Pode ser que Deus esteja planejando isso pra mim, né? Aí tem 2 anos pra acontecer as coisas e eu tô, assim, numa expectativa de que a próxima torre, sim, a gente vai conseguir dar o lance, né? Que aí garante que a gente vai pegar o apartamento nessa próxima torre e quem sabe
até um apartamento que tem aí um escritóriozinho pra gente trabalhar, né? Tanto eu quanto ele. Então, não duvide dos planos de Deus. Deus já se manifestou na minha vida em outras ocasiões, em outras histórias, e assim, quando vem dele, é muito melhor do que quando a gente planeja, sabe? Então, acredite em Deus. Eu não tenho, assim, uma religião em si, mas eu acredito em Deus. E toda vez que eu jogo as coisas pra Ele, Ele me responde, assim, de uma maneira que me traz, né? Me abençoa, de uma maneira que eu fico, assim, até desacreditando se é que eu mereço aquilo, sabe? Quando eu falo pra você deixar nas mãos de Deus, eu não falo pra você largar seus sonhos na mão dele, não. Não é isso. Quando você coloca nas mãos de Deus, deixa seu sonho lá, ele preparando, mas vai atrás das coisas seguirem certinho. Como? Eu deixei nas mãos dele, a gente vai pegar a próxima torre nas mãos dele, né? Ele vai dar pra nós, com certeza. Só que eu tô trabalhando pra juntar um dinheirinho aí pra poder a gente ter um apartamento, né, gente? Mobiliado da nossa forma. Eu simplesmente não vou jogar nas mãos dele e aí cai lá o apartamento pra mim e o dinheiro pra reforma. Não, né, gente? Não é isso. Vocês conseguiram entender, né? É isso que eu tô falando. Deixe nas mãos de Deus, mas corra atrás para que tudo aconteça como tem que acontecer. Pode ser agora, pode ser mais pra frente, que geralmente é mais pra frente, porque vai vir do jeito dele, mas não fique parado e corra atrás dos seus sonhos. Essa foi a história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você tiver algum testemunho nesse sentido, de que Deus fez alguma coisa na sua vida e que foi muito melhor na forma dele do que a sua, eu vou querer muito saber. Então coloca aqui pra mim, se você puder colocar, né, um testemunho que você tem aí com Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.